Fala pessoal, tudo bem? Então, agora a gente está na aula 1 e eu vou ensinar vocês a mexerem as peças. A partir dessa aula, vocês já vão aprender, já vão estar sabendo jogar. Jogar assim, mexer as peças, né? Sem questão de estratégia, essas coisas. Mas já vai estar jogando melhor que quem não sabe jogar. Então eu vou ensinar para vocês a mexerem as peças, o valor de cada peça e também falar sobre o objetivo do jogo, né? Que é dar o checkmate. A gente ganha quando a gente dá checkmate. Então eu vou explicar o que é um cheque, o que é um checkmate e o que cada peça faz. Então, para começar, eu tô aqui no Lichess, como eu falei para vocês que eu ia usar. Eu tô aqui nas lições de torre. Para começar, essa aqui é a torre. Ela move quantas casas ela quiser, quando não tem nenhuma peça assim na frente dela para barrar ela. Ela captura outras peças da mesma forma com que ela anda. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma peça na casa de E4, como assim casa E4? As casas, gente, elas são com coordenadas igual o sistema de matriz. Não sei quem tá assistindo aí que já estudou matriz na escola, mas a gente tem esses números aqui do lado, olha. São 64 casas no total no xadrez, né? De um a 8 e de A a H. E as coordenadas são as letras, né? Que são a coluna que a gente tá, e os números que são a linha. Então, por exemplo, essa casa aqui que eu tô com a setinha em cima é E5 e esse aqui é E4. Então, por exemplo, se tivesse uma peça em qualquer uma dessas casas que a setinha tá apontando, a torre capturaria poderia capturar essa peça, né? A peça do adversário, no caso. Como aqui uma torre branca, uma peça negra. Isso serve para qualquer outra peça, a não ser outras que eu vou falar aqui, como as exceções para esse sistema de capturar, são um peão e talvez o cavalo, que é um pouquinho mais difícil de entender, mas também é quase a mesma coisa. O peão captura de forma diferente da forma que ele anda. Mas continuando, aqui é a torre, então ela anda quantas casas ela quiser, na horizontal e na vertical. Aí, ó. Fiz errado aqui. Mas eu fiz errado, mas deu pra perceber que ela pode andar uma casa também, né? Igual tá explicando aqui. Então, ó. Ela anda quantas casas ela quiser. Na horizontal e na vertical. Ó. Agora a gente vai pro bispo. Esse bispo aqui, do exemplo, ele é um bispo branco. Então, por que eu falo que ele é um bispo branco? Não é só porque a peça é branca, é porque ele tá numa casa branca. E no xadrez a gente tem dois bispos, a gente também tem duas torres e a gente tem dois bispos, o bispo preto e o bispo branco. Por quê? Porque o bispo branco, ele anda na diagonal, tá? Percebe-se, ó? Na diagonal. E aí, como ele inicia na casa branca, ele nunca vai deixar de estar numa casa branca. Então a gente chama ele de bispo branco. O bispo preto, ele é a mesma coisa, só que aqui, esse aqui é o bispo preto. A mesma coisa, só que nas casas, na casa preta. Ó. Aqui a gente tem os dois bispos nas casas iniciais. Ele também anda quantas casas ele quiser. E captura. Ele captura da mesma forma que eu tô pegando as estrelinhas. Finge que as estrelinhas são outras peças. Então ele poderia capturar essas outras peças. Fala pessoal, tudo bem? Então, agora a gente está na aula 1 e eu vou ensinar vocês a mexerem as peças. A partir dessa aula, vocês já vão aprender, já vão estar sabendo. E agora a gente vai ver a dama, ela anda quantas casas ela quiser, igual a torre e o bispo. A dama, o movimento da dama é uma junção da torre e do bispo. Como vocês podem ver, e vocês perceberam também nas outras, nas liçõezinhas de torre de bispo, esses pontinhos verdes são as possibilidades de casa que a peça pode ir. Então, tudo que tá com o pontinho verde aqui é porque a dama pode ir nele. E a dama, ela é a peça mais forte do jogo, porque ela pode andar quantas casas ela quiser, pra diagonal, pra vertical, pra horizontal, e ela vale 9 pontos. Então, assim, quando você perde uma dama, é muito triste.
né? Aí, ó. Fui ruim aqui. Tô errando, aprendendo, errando. Mas tudo bem, é bom que vocês... dá pra perceber os movimentos das peças da mesma forma. Agora a gente tem o rei. O rei, ele anda uma casinha só. Ele só pode mover uma casa. Então, por exemplo, aqui, ele não pode capturar ele não tem como capturar essa estrelinha de forma rápida. Tem que andar e conseguir. Mas ele tem o mesmo movimento da dama. Ele vai pra diagonal, pra horizontal e pra vertical. Só que somente uma casinha. E ele não pode ficar do lado de outro rei. Ele não pode igual, por exemplo, finge que essa estrelinha aqui é um rei. Isso aqui não é permitido no jogo. Ele tem que ter obrigatoriamente pelo menos uma casa desses quadradinhos, tá? Pelo menos uma casa de distância de outro rei. E é isso. Agora a gente vai aprender a mexer com o cavalo. E o movimento do cavalo, ele é o mais complexo. Então aqui a gente precisa de bastante atenção. Ele movimenta em L. Então ele pode ser ele tá numa casa, 1, 2, 3 virou, ou 1, 2, 3 virou. E como vocês podem perceber, onde é que tá os pontinhos verdes, ele domina muitas casas. E ele só captura as peças que estão no final da trajetória de L dele. Ele é uma peça que é capaz de pular outras peças. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pecinha aqui do lado dele, isso não impediria ele de vir para essa última casa. Então, nesse aspecto, ele é diferente de todas as outras peças, porque nas outras peças, se a gente tem uma peça da sua cor, se você é de brancas, uma peça branca, assim, da sua frente, você é impossibilitado de se mover, né? Você precisa retirar aquela peça dali para que você consiga se mover. Como, por exemplo, a torre, se tivesse uma peça ali na trajetória dela, ou a dama, ou enfim, o bispo, você não consegue andar quantas casas que você quer. Agora, o cavalo, se tiver uma peça aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ele ainda assim pode andar, porque ele não... Ele captura dessa forma, né? Ele anda em L e só no final, então não tem problema nenhum pra ele. E ele também anda só essa quantidade de casas, então não é quantas casas ele quiser. Ele tem que fazer essa trajetória em L que ele faz. Aqui eu errei, mas olha como vocês podem ver, essa linha tá do lado, né? E ele pode ir pra cá, por exemplo, pra cá, tá vendo? Nossa, olha só. Tá vendo? Ele vai pular todas essas estrelinhas. Então, gente, olha só, façam, tá? Vão lá no chat, façam essas liçõezinhas que são bastante interessantes. Agora a gente vai aprender a mover o peão. O peão, eu não falei qual que é o valor do cavalo, né, gente? Nossa, mil perdões. Mas o cavalo, ele também vale 3 pontos. Então, o bispo e o cavalo, eles têm a mesma pontuação, tá? Qual que é mais forte? Vai depender do posicionamento do jogo. Em alguns jogos, o cavalo vai ser mais valioso que o bispo, por questões de que ele vai ser mais útil por causa da posição. Em outros jogos, o bispo vai ser mais útil e aí vai acabar valendo mais. Mas em questão numérica, de módulo, os dois valem 3 pontos. Então, recapitulando, a torre vale 5 pontos, a dama vale 9 pontos, o bispo e o cavalo valem 3 pontos. Ah, mas e o rei? Você não falou do rei. O rei, ele vale o jogo. Então, ou você não pode capturar o rei, tá? Eu vejo muita gente capturando o rei que não sabe jogar. O rei, ele não se captura, a gente só dá cheque nele. Eu vou falar disso daqui a pouco. E
e dá cheque e cheque-mate, que é o jogo. Então, assim, ele vale o jogo todo. E o peão, ele vale um ponto. Então, tecnicamente, ele não é nem considerado uma peça. Quando você... Olha só as casas que ele domina. Quando você captura um peão, você nem fala assim, ah, eu tenho uma peça a mais que você, peguei a sua peça. Não, você pegou um peão, porque ele vale um ponto só. Você só considera que você tem uma peça a mais, em questão material, do que seu oponente, quando você tem 3 peões. Porque aí você faz 3 pontos, e aí já é equivalente a um bispo e um cavalo. E aí, a partir daí, a gente fala que a gente tem uma peça a mais do que o nosso adversário. O peão, ele anda só pra frente, uma casa igual o rei, só que ele não volta pra trás, ele não... Como eu expliquei, os pontinhos verdes são as casas que as peças estão dominando, e vocês podem perceber que ele não domina as casas de trás, só as da frente. Então ele é a única peça que não volta pra trás e anda uma casa só, somente pra frente. E quando ele chega na última casa, do lado oposto do que ele tá, por exemplo, as brancas, ficam nas linhas 1 e 2 do tabuleiro, tá? E as pretas ficam nas linhas 7 e 8 do tabuleiro. Eu tô falando, parece muita informação, mas à medida que vocês forem jogando, vocês vão aprendendo, sem precisar memorizar. E vocês vão ver também nos outros jogos. Não esqueçam disso, que as peças elas ficam posicionadas de forma horizontal nas letras, e os peões, são 8 peões, ficam de forma horizontal também na frente, né, das outras peças aqui. Então, nas linhas 1 e 2 são as peças brancas, 7 e 8 são as peças pretas. E aí, quando um peão das brancas chega lá na linha 8, ou um peão das pretas chega aqui na linha 1, a peça pode se promover e você escolhe o que ela vai virar. Igual aqui eu escolhi que ela vai virar dama, porque a dama, normalmente, se escolhe a dama, nem sempre é a melhor peça, tá? Pra se escolher, mas é a mais comum de acontecer, porque a dama é a mais forte e a que mais vale. Então, o peão é assim. Ó. Aí, por exemplo, se aqui eu escolher um cavalo, olha. Tá vendo? Seria bom também. E pra capturar, como que ele captura? Igual, aqui, tá vendo? A gente tem a opção de seguir em frente, porque da forma que ele anda, uma casinha só pra frente, mas ele captura de forma diferente. Lembra que eu falei, né? Que ele é o único que captura de forma diferente. Ele captura na diagonal, igual o bispo, só que apenas uma casa. Ó. Aqui ele não pode ir, tá vendo? Vou de torre agora. Pra mostrar pra vocês que é possível promover pras outras peças também. Vou de dama mesmo. Aqui vocês estão vendo vários peões em casas diferentes, pra vocês verem que não importa, tá vendo? A cor dele, ele pode capturar, se tá na casa inicial, diagonal branca, mas depois pode ser a preta. Isso foi só pra mostrar, foi muito ruim aqui. Ah, tá, outra característica do peão é que quando ele tá na casa inicial dele, que é o que eu falei, né, ele fica nessa segunda linha aqui, na frente de todas as outras peças, na linha 2 para os peões brancos e na linha 7 para os pretos. Quando é o primeiro movimento dele, o primeiro movimento daquele peão que você tá indo mexer, ele tem a possibilidade de pular uma casa e andar 2 casas. Só nesse momento, o resto é uma casa só, tá? E a possibilidade, se você quiser andar apenas uma casa pra frente, você anda apenas uma casa pra frente. Por exemplo, aqui, olha, eu posso andar 2, mas aqui, se eu quiser, eu ando uma também, entendeu? O primeiro movimento você escolhe se você vai andar uma casa ou se você vai andar 2 casas. Ah, mas, Mariana, não faz nem sentido isso que você tá falando, porque por que eu andaria uma casa só? Por que eu andaria uma casa só? Às vezes, a melhor jogada é andar uma casa só. E aqui a gente aprendeu sobre todos os movimentos das peças. Agora, eu vou mostrar pra vocês qual que é o objetivo do jogo, né? Que é dar checkmate. Mas antes de dar checkmate, eu vou explicar pra vocês o que é um cheque. O cheque é quando você coloca uma peça de forma que, tá vendo aqui, onde as casinhas que ela domina? De forma que ela vai estar num lugar onde as casas que ela vai dominar vai estar em direção ao rei. Então, por exemplo, a dama, vamos supor, a dama aqui, ela vai estar... Ela não anda na diagonal, na horizontal, na vertical. Então, ela aqui vai estar mirando no rei. Vai ser como se ela estivesse em um lugar que ela poderia capturar esse rei. E isso é o cheque, ó.
Ela poderia capturar ele aqui. Como ela não capturou, ela tá dando cheque. Ó. Ó, esse peão ele anda duas casas. O peão, como eu disse, é a forma que captura. Então ele não dá cheque pra frente, ele dá cheque pro lado. Porque se o rei fosse uma peça comum, ele capturaria aquela peça, né? Então, gente, é isso. É isso aí que é o cheque. É. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado pra gente não colocar a peça que a gente tá dando cheque. Essas liçõezinhas, a graça delas é isso, né? Você não colocar essas peças que você tá indo dar cheque na mira de outras peças que iriam te capturar. Como, por exemplo, se eu jogar a torre aqui, o cavalo dele me captura, tá vendo? Então tá errado. É... Se eu colocar aqui, a torre dele me captura. Então, a graça da coisa toda tá aí. Esse aqui é legal que é um cheque descoberto. Você tira uma peça que tá barrando. Tá vendo que a dama ela miraria aqui no rei se não houvesse esse cavalo aqui? Então você faz o quê? Você tira o cavalo. E aí, como que a gente sai do cheque? Se você tá recebendo um cheque igual aqui, você tem a opção de você sair da mira, né, da outra peça. Por exemplo, tá aqui tem cheque. Ele não pode. Aí, ou então você coloca outra peça barrando o seu cheque. No caso, tá vendo que o rei aqui ele não tem saída? Se ele vir pra cá, ele continua em cheque por causa da torre e tal. Aí você tem que colocar outra peça na frente. Aqui, ó. Não. Aí, aqui o rei também não tem saída e não tem como você colocar nenhuma peça na frente. Tem como. Tem como você colocar esse cavalo aqui na frente. Só que se você colocar esse cavalo aqui, o bispo dele vai te capturar e você continua em cheque da mesma forma. Então, outra forma de você acabar com o cheque é capturar a peça que tá te dando o cheque. Aqui, eu não poderia capturar esse cavalo, tá vendo? Porque a dama dele tá me atacando, mas eu estou em xeque por causa do cavalo. Eu não tenho pra onde ir, então o que eu tenho que fazer é capturar a peça, se tiver como, né? Aqui, a peça que tá me atacando é o cavalo. Se eu não tenho pra onde ir, porque se eu for pra cá, a dama tá me atacando e tal. Então, capturar a peça que tá atacando. Mas aqui não pode, por quê? Por causa da torre que tá mirando no rei, né? Então, o jeito aqui... O jeito aqui? Qual que é o jeito aqui? O jeito aqui, é você sair com o rei pra cá. Aqui o bispo, né, tá atacando. Eu posso defender colocando o cavalo na frente. Ou então saindo com... Saindo com o rei não tem como. Então tem que ser o cavalo na frente. Mas é isso. Ou você sai com o rei da mira da peça. Ou você captura outra peça. Ou você coloca uma peça na frente, impedindo que as outras peças estejam te dando cheque. Essa coisa de colocar a peça na frente só não funciona com o cavalo, né? Porque o cavalo, ele não tem isso da peça da frente impedir ele de alguma coisa. E agora a gente vai pro checkmate. E o que é o checkmate? O checkmate é um cheque que não tem como você capturar outra peça que tá te dando cheque, não tem como você sair com o rei e não tem como você colocar outra peça na sua frente pra te defender. Você simplesmente não tem saída. É um cheque que não tem saída e é o checkmate. Então, nesse caso aqui, a dama nessa casa é o checkmate, porque o rei ele não pode capturar a dama. Ah, o rei também captura a peça, tá? O rei ele não pode capturar a dama porque tem o bispo aqui defendendo essa casa. Então, ó. Aqui é o cavalo aqui. Então, o checkmate é isso. Aqui é a torre aqui. Deus é maior. Aqui, é aqui. Não é aqui, verdade. Olha, errando ao vivo é assim mesmo. É aqui. Aqui, olha que legal. Esse aqui é um cheque descoberto. Então, esse mate, tecnicamente era pra ser um mate em um, né? Então, olha, eu demorando pra achar o mate. É porque se eu capturar, é, é aqui mesmo. Eu não posso, aquele ator não podia me capturar por causa que se saísse do lugar seria cheque, né? É, ah,
E é isso, gente. Agora você sabe mexer as peças, o valor das peças, como dar cheque, como dar checkmate. Já dá pra jogar. Agora é a vez de vocês irem lá no Lichess praticar esses exercícios que eu também tava precisando, como vocês perceberam aqui nessa aula. E aprender a dar checkmate. Praticamente já sabem jogar agora. Só falta exercitar, fazer essas lições e, quem sabe, até jogar online, tá? Então, até a próxima aula. Beijão!